Deixa eu compartilhar Já aqui. bota gravar aí, Pedro, tu que é o cara da gravação. Deixa eu compartilhar por aí. Eu fiz até já uma documentação aqui lá no Confis aqui, então eu vou falar um pouco das boas práticas na implementação de DAOs. Né? A gente tem até uma demanda de melhoria para ajustar um DAO lá que a gente mexeu recente, que é de taxa de entrega, para a gente passar por usando o generic DAO aqui, né, e deixar ela um código mais legível lá. Eu criei essa documentação aqui, né, falando um pouco do generic DAO, né, como que a gente utiliza ele. Então, depois uns passo a passo como que a gente implementa aqui uma criação de uma tabela, né, como que a gente mapeia uma tabela, como que a gente implementa um DAO aqui usando o generic DAO lá com as duas práticas, como que a gente pode aproveitar aqui a API para implementar o DAO e já fazer a importação via base comum, exportação. Tem um pouco aqui falando da parte dos selects configuráveis, até uma melhoria que a gente fez recente, né? Até o Vinícius que implementou. Como que a gente disponibiliza esse acesso aos DAOs e como que a gente faz os testes aqui, né? Que é importante também. Tem visto que não tem os testes lá de DAO, a gente tem já uma rotina lá, já algumas classes também utilitárias lá que facilita bastante, é importante testar, né? Que a gente consegue validar nossas tabelas, como é que tá, consegue validar nossas selects específicos que a gente tem que criar às vezes, né? Então a gente consegue testar isso aí. Então, começando aqui, falando primeiro da parte dos passos aqui, né? Então, muita gente já deve até já mexer com isso e tal, mas a gente vai reforçando, se alguém tiver alguma dúvida também pode ir perguntando. Falando um pouco aqui da parte do mapeamento, né? A gente tem então o Generic DAO, a gente tem algumas anotações aqui, né? Que a gente consegue utilizar para fazer essa parte de mapear o nosso objeto com a tabela na base de dados, né? Então a ideia até aqui com esse projeto era trazer um pouco do JPA lá, né? Fazer alguns cursos, mas a gente customizar algumas coisas para ficar mais dentro do nosso ambiente aqui, né? E ia facilitar isso. Então, foi criado esse projeto já faz um bom tempo, tem. Então, aqui, para a gente poder criar uma classe, né? Então, a gente consegue criar um mapeamento aqui. A gente cria uma classe para falar que ela vai mapear aquela tabela no banco, né? Então, a gente tem aqui umas anotações, que é o @tabela, que a gente coloca o nome da tabela do banco, né? Então, a gente tem aqui o arroba com o nome, então eu deixei um descritivo aqui também, que a gente coloca o nome da tabela no banco de dados, então tem um exemplo aqui para a gente fazer. Tem o arroba coluna, né, que a gente vai começar a mapear aqui cada coluna do banco, então falando qual que é o nome dele lá na base, qual que é o tipo, usando o Java SQL Types aqui com o tipo, né, para fazer o que o depara, né, então também tem um exemplo aqui, eu peguei aqui uma classe de exemplo que é o cadastro bin só para poder exemplificar, mas tem vários outros aí também, depois dá para olhar. A gente tem o @chave, né, que indica o atributo para chave primária, então todos os atributos são chaves primárias, anota com esse @chave, então ele já faz lá o tratamento. Código da loja também a gente pode atribuir, né, a gente usa para algumas funcionalidades lá também, que está dentro do generic DAO, que é para a gente replicar uma configuração da loja, para a gente fazer o update, select e delete pela loja. Essas rotinas são usadas até na parte da importação via base comum. Então, aqui tem um exemplo também. Ó. Tem essa coluna New Date Time API. Para que essa coluna? Para a gente poder anotar os atributos que estão com local date e local date time. Muitos dos nossos DAOs lá, eles usavam o Java Date, né? Então, a gente começou a usar o local date e local date time. Então, a gente criou esse cara para poder diferenciar, porque tem a parte de setar lá os campos, lá uma data de forma um pouco diferente. Então, isso já o próprio Generic DAO já faz isso já implementado lá. A gente tem esse coluna autoincremente, que também serve para anotar uma coluna autoincremente, né? Quando a gente criar uma tabela que a gente não vai setar a chave, ela vai ser usando aquele autoincremente do MySQL, então já pode usar esse recurso, ele já faz também. Também tem um exemplo aqui.
E tem esse outro que é o não replicar loja, também é usado para você quando você quer ignorar um campo na replicação dos dados. Então, quando a gente quer fazer uma replicação, né, usando loja aqui, a gente pode falar assim, não, esse campo aqui não vai ser replicado, ele não pode ser replicado para as lojas, ele tem que ser ignorado. Então, a gente anota ele aqui, e a própria rotina dentro do Generic DAO também já faz esse trabalho. Eu deixei um exemplo aqui, né, de uma classe aqui, né, mapeado, que é peguei o cadastro de bandeira aqui falando, ó, então tem o arroba-chave, o coluna, né, então a gente olhar aqui, tanto faz aqui no código, até uma cópia, né, mas olhando aqui no código também tem aqui, ó, código, bandeira, os tipos aqui, então isso é tudo, se a gente for na estrutura do concentrador, né, que tem essa tabela também, a gente pode ir lá e ver que ela está aqui, né? Então, ela tem o nome da tabela, né? Que a gente relaciona aqui. E aí os campos, né? Código bandeira, o tipo CRT, descrição. Então, tem aqui cada campo e a gente está mapeando aqui com os tipos aqui. O Boolean, a gente usa esse tinit1 aqui também, para poder mapear, né? O Boolean. Então, e aí a gente define as chaves aqui, que é o código bandeira e o tipo, né? Então, vendo que os dois tipos aqui estão anotados como chave. Falando um pouco da implementação do DAO, né? Então, como é que a gente faz aqui? A gente cria uma interface, né? Uma interface para criar os métodos que a gente vai disponibilizar ali para usar nas rotinas. Então, se não tiver nada, a gente deixa ele pode ter DAOs que não tem, só tem o básico que usa do Generic DAO, que são as rotinas de CRUD lá, né? Insert, delete, update, né? Insert, então aqui um exemplo, eu peguei esse aqui só para exemplificar, ó, tem alguns selects aqui específicos, né, que não existe lá no Generic DAO já preparado. Então, aqui a gente tem a interface com os métodos que a gente tem aqui já preparados pelo Generic DAO, que a gente pode reaproveitar, tá vendo? Então, tem bastante coisa. A parte de select todos, praticamente são funções do banco que a gente já tem preparado aqui, que a gente precisa se preocupar, né? Então, precisa ir lá e se preocupar. Então, a gente consegue fazer isso. Então, a gente cria aqui essa interface, né? Eu perdi aqui, desceu. Aqui. Extende desse GRUD DAO, a gente precisa definir qual que é a nossa classe que vai ser usada de mapeamento. Então, aqui, no caso, né, o SAC aqui, por exemplo. E a gente define aqui os nossos métodos que vão ser usados, né? E aí depois a gente vai criar uma classe mesmo, né, implementação, para usar aqui, a gente vai realmente implementar nossos métodos, né? Então, por exemplo, cadastro bandeira, que é um outro que eu estava mexendo, a gente pegou aqui de exemplo, a gente estende esse PROD Abstract Generic DAO, né, que já tem também alguns métodos aqui já implementados para facilitar, então, tipo, o get objeto, então, quando eu faço um select lá e preciso pegar os dados que eu peguei lá e jogar para o meu objeto de mapeamento aqui, né, e já automático, preciso fazer aquele 7 a 7 campo, ele já faz isso, e aí eu tenho implementação da minha interface, que é os métodos que a gente vai implementar aqui para executar, né, então, também deixei aqui também documentado alguns exemplos, e aí coloquei alguns métodos aqui do GRUD Abstract que é interessante que dá para a gente reaproveitar. Então, tipo, consultar lista, né, que é só passa chave, consultar lista passa um parâmetros, consultar lista passa chave, a conexão e os parâmetros que você vai usar naquela query. Então a gente cria aqui, por exemplo, esse aqui já está usando. Ó. Então, ele vai devolver uma lista daquele objeto, né, e eu vou filtrar pelo cartão. Então, ele cria aqui a chave aqui do statement, e aí você usa esse list, então você não precisa também se preocupar que ele já faz a query para você lá e já devolve a lista, já preenchendo aqui o objeto. Isso facilita também nessas queries que precisa implementar a lista. Alguém levantou a mão? Fui eu, Clodoaldo. Esse ponto aí que você falou é bem importante porque evita de dar problema no sonar, né? Então, você acaba com aquelas duplicidades lá que a gente encontra normalmente nos DAO. Sim, porque repete muito, né? O cérebro abre conexão, faz prepare statement, faz várias coisas, então ele ajuda bastante. Então a gente só mexe realmente nesses que é muito, né? Que não tem, tipo, nesse caso aqui, preciso pegar só a descrição, então né, ele acabou implementando aqui.
Mas os lista, por exemplo, que é a maioria... Você pode usar tudo aquilo lá. Pode usar tudo aquele lá. Então eu deixei alguns aqui, ó, já pronto. O get objeto também, que é aquele... Você não precisa ficar fazendo set lá, né? Passar o result set e ficar setando campo a campo. Então o get objeto já faz isso. Tem um outro método que é o select facade para setar o tipo do parâmetro aqui, né? Tá vendo? Então até para você setar aqui um tipo, né? Então eu vou fazer um select aqui e vou filtrar por código bandeira tipo de cartão. Aí eu preciso setar o primeiro parâmetro, que é o código bandeira, o tipo de cartão. Então para cada tipo tem um set aqui, então isso facilita também, fica mais legível, né? Tá legal, que também já tem esse recurso. E a parte de conexão também, que já tem também aqui, né? Que é o get connection aqui, e tem a parte de fechamento também. Então aqui foi algumas métodos aqui que ajudam bastante, né? Para fazer isso aqui nos DAOs, né? Esse aqui é um exemplo que eu achei, tem alguns já tá usando esse lista, né? Já tem alguns que estão aqui específicos, já tem aqui um exemplozinho, mas tem vários outros aqui também que tem essa parte de lista aí, dá para olhar também como modelo. A gente tem aqui no DAO também um recurso que a gente pode também aproveitar uma classe que a gente já tem aqui já preparada para fazer as importações de tabela via base comum, né? Então, quando a gente precisa importar uma tabela de via base comum, a gente consegue também reaproveitar aqui uma classe que a gente tem, que é esse abstract ESP-IMP aqui, ó, que ele já tem todos os métodos da importação e exportação também para fazer essas rotinas já, tá vendo? Já está tudo implementado. Eu não preciso aqueles 7 parâmetros-chave, o get parâmetros. Então, por exemplo, até um que a gente está falando aqui, que é essa taxa de entrega, por exemplo, que é um que a gente está lá para ajustar. O que ele está fazendo? Ele tá exportando. Então, como ele está implementando aqui, não está usando o recurso, então toda essa replace também já tem lá no GRUD DAO, também dá para fazer replace. Então, todos os métodos aqui de importação, né, no caso aqui de exportação, ele tem que implementar, tá vendo? Chaves, os parâmetros, os 7 parâmetros, então a gente está fazendo tudo isso aqui. Então, tem bastante código. E já essa classe já faz tudo, já está tudo pronto, você não precisa reimplementar. Também, né, como a gente comentou, o Sonar já não vai reclamar a gente aqui com essas implementações, já está preparado, né? Então, a gente ganha isso. Então, para fazer isso, é o mesmo processo. A gente vai criar uma interface, vai estender do GRUD aqui. Então, eu até peguei esse do Brind aqui, ó, como exemplo. Então, eu criei uma interface aqui, fiz o mesmo processo aqui, estendi, né? Aí depois eu tenho a classe implementação, que é a mesma coisa, só que aí dessa vez eu vou estender desse abstract ESP-IMP, né? Setando o tipo e implementando a interface aqui, e só, olha como ficou limpo aqui esse DAO, entendeu? Ele já faz toda a parte de importação aqui, e só tem 2 selects específicos, aí ficou quase nada no código, e já está usando lista também, então ficou bem limpo, né? Então, base comum mesmo, não precisa escrever nada. Ó. Nada. Né? Então, ele já tem esse exemplo, ajuda bastante isso, então... até aquele caso que a gente tem aqui, que é esse DAO aqui, ó, a gente vai usar esse recurso que a gente está falando aqui do Brind, né? Modificar aqui, porque a gente já vai ganhar toda essa implementação aqui já feita. E o melhor, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o insert, ó, isso aqui eu vi que acho que tem alguns probleminhas aí na hora de implementar, acho que tem uma dificuldade, por causa dos campos, tem que vir por campo, mexer aqui. Então, com o formato antigo, né, sem ser o GRUD DAO, sem usar o GRUD DAO, tem que vir aqui, além disso, tem que vir aqui nos statements e implementar aqui no statement cada ação, né? Então, no insert, update, o replace, o delete, tem que fazer tudo isso. Com o GRUD DAO não precisa fazer nada disso. Então, não precisa ter isso aqui. Você vai ter só, realmente, aqui, os selects específicos que você precisar, né? Um que realmente a gente não tem lá nos recursos do GRUD DAO. Então, um realmente específico lá, a gente vai ter que vir aqui e implementar. As rotinas padrões lá de insert, update, delete, select todos, a gente já tem tudo já implementado. A gente não precisa mexer, nem criar isso. Então, assim, também facilita, né? Ele faz tudo dinâmico, né? Faz tudo dinâmico. Ele olha a tabela lá, o objeto, e já cria.
O que ele faz? Ele pega essas anotações aqui, né, pelo tipo e monta dinamicamente lá os SQLs, né? Então, ele monta, no caso do insert, já pega os campos aqui, no update ele já sabe quem quer a chave, já faz o where pela chave, entendeu? Então, o delete pela chave também ele já faz, então ele já tem tudo isso lá já pronto, né? Então, isso também ganha na hora de você ter que, preciso pôr um campo novo na tabela, então você só anota lá, não precisa mexer nada aqui, né? Então, facilita muito também isso, né? Ajuda. Então, esse aqui é um caso que a gente vai, provavelmente, mexer aqui para tá até tem até uma atividade lá que abriram, né? Acho que é movimento, acho que é MovTO, taxa emprega, né? Esse cara aqui, ó. Ele já tem umas anotações aqui de exportação, é uma coisa que eu vou falar aqui depois também, né? Então, então a gente fez essa parte. Então, esse abstract é tanto importação como exportação. Então, até deixei aqui também documentado das interfaces, os métodos que ele reimplementa lá no abstract. E aí, na parte da exportação, a gente também tem que anotar aqui, com essa exportação, o campo BD comum, que ele também já faz tudo isso aí também já direto lá, né? Já automatizado também, seguindo a mesma ideia do abstract, do CrudDAO lá. Então, para as classes que a gente for exportar, a gente também precisa ter essa anotação também. Mesma ideia, vai ter o nome do campo lá na base comum e o tipo do campo. Bem parecido com a coluna lá. Fala aí, quem que é? Uma pergunta. E no caso ali que não tem uma anotação de nome de coluna na base comum, como é que ele determina qual é o nome da base comum dessa tabela? Como você termina qual que é a tabela aqui? Pela TB lá na base comum, voltando aqui um pouco da estrutura, né? Na base comum a gente tem aqui as configurações, né? Então, se a gente entrar aqui na estrutura, acho que no dados é mais fácil de mostrar. A gente tem algumas tabelas na base comum que a gente faz a configuração, né? Então, a gente tem as configurações da importação. O que é a configuração? A gente tem a anotação, a gente tem o ID da tabela, o nome aqui e alguns parâmetros para falar se a gente importa ou não. E na exportação a gente tem a mesma coisa. Na exportação a gente tem a tabela de ESP também que a gente faz, ó, o ID da tabela, o nome, né, e se a gente importa ou não. Então, também é o mesmo esquema. Então, quando a gente vai fazer a exportação, ele vai pela essa configuração aqui, né, e vai olhando se ele está configurado e importa. Quando a gente pegar essa Move BD Connect, né, a gente está falando que exportação base comum, tá? Outras exportações é um pouco diferente, então é um ITOR. Então, por exemplo, eu vou exportar um cupom, o que ele faz? Eu tenho a rotina da gravação do cupom para base comum, então ele vai lendo aqui, tá vendo? Então, pelo ID da tabela de cada um, então eu vou gravar o movimento CTF. Eu tenho um ID aqui da movimento CTF, que existe um enum. Existe um enum também, tanto na importação como na exportação. Esses IDs são os mesmos IDs que estão aqui nessa tabela, entendeu? Então, na hora que ele vai exportar, ele olha aqui para ver se está configurada, tá vendo? Tá para exportar? Aí, por isso, ele faz aí ele vem para atualizar aqui, e aí aqui ele vai montando meio que dinamicamente lá, né? Igual eu falei. Pelo nome da tabela aqui, ele vai pegando as rotações lá e faz a exportação, né? Também. Então, é dessa forma que ele sabe qual que esse objeto é a tabela na base comum, né? Diferente um pouco no caso aqui do generic DAO, a gente tem que pôr um nome porque é aqui que a gente fala, né? Qual que é a tabela. Isso? Era isso? Tá dúvida? Respondi? Sim, exatamente. Então, da parte da exportação, além de fazer isso, a gente faz esse mapeamento, né? E aí, implementando aquele abstract lá, a gente tem já também a forma genérica aí, usando esse recurso, que também facilita bastante lá, não precisa implementar nada, né? Só estender e depois já está pronto. Alguma dúvida aqui nessa parte base comum, importação e exportação? Tranquilo? Deu para... Se tiver dúvida, fala aí, eu vou seguir aqui para a parte aqui do Select configuráveis, que a gente recentemente também fez aqui uma melhoria, né? Que é a gente usar aqui uma classe também dentro de Generic DAO, a gente foi implementado isso, né? Para a gente poder usar os Select configurados pelo nome do campo, né? Não mais pela posição, como tem já alguns implementados aí. A gente ganha isso que a gente consegue adicionar campos nas queries lá e nos dados sem ter que impactar, né?
normalmente quando está implementado é por posição, então se a gente mexe em alguma query lá e sai da posição, né, tira um campo da query, pode dar problema na hora de pegar esses dados na execução da query, né? Foi um cenário que a gente pegou aqui, a gente precisava mexer aqui numa query por campos aqui também, né? Mexer um pouco, e como está o posicionamento, ia impactar. Aí tivemos a ideia de usar o mesmo recurso aqui do coluna aqui, né? E implementar esse recurso para usar por nome de coluna. Então, na hora que a pessoa montar o select configurável, ele vai lá e pôr o nome da coluna, tipo um apelido, né? Então, aqui eu deixei até um link também aqui embaixo, que é onde foi implementado isso. Tem aqui um passo a passo aqui, né, de como foi implementado. Até já tem alguns aqui já feito. Então, tem como que a gente faz aqui para montar esses selects, né? Como que a gente coloca os nomes dos campos, ó. Então, tem já até uma tabelinha aqui, você foi o Vinícius que montou, ficou bem legal aqui a documentação. E aí, usando esse recurso aqui do configurável, né, a gente criou esse result set mapper aqui. Então, ele é essa classe, ele é tipado, né, então você precisa tipar ele com um objeto que você vai usar, e aí ele vai pegar as anotações lá e recuperar as colunas conforme as anotações que você colocou. Então, tem um exemplo aqui, tem até um exemplo que a gente criou aqui do produto aqui em Tor VO, 29VO. Então, a gente abrir essa classe aqui. Então, a gente criou um VO aqui, que é esse VO? Vai ser o objeto que você vai recuperar os dados do select configurável, né? Que você quer anotar os nomes aqui. Então, tem vários campos aqui, ó. Então, criou todas as anotações, que essas anotações de nome de campo são os campos que vai ser apelidados lá, né, no select configurável. Então, tem vários aqui. E aí, feito isso, na hora de usar aqui no DAO, né, que você vai ter que fazer a chamada do select, após você executar a chamada, você vai criar um result set com esse tipo, passando aqui o new, e fazer o mapper get objeto. Ele já vai fazer todo o processo de também devolver. Fica bem simples também. Se a gente olhar aqui no código, acho que está aqui nesse cara. Não, está aqui. Eu acho que está no 29 que eu peguei isso. Esse cara aqui, ó. Então, aqui, o que ele fez, ó, nesse DAO? Ele executou. Então, se a gente pegar esse select aqui, ó, ele fez a chamada do select normal, e na hora de pegar os objetos aqui, né, o objeto, ele chamou aqui um tratamento, porque para saber se está configurado de campos ou o outro, né, e aí quando configurado a chave que é RP por campos aqui, ele instancia esse result set mapper com o objeto que você criou lá, né, dá esse new, e dá o get objeto do mapper, que é o que ele vai chamar esse método e trazer já o objeto do VO preenchido com as anotações, né? Então isso também já ficou bem mais fácil também. E com isso também não precisa ficar, se a gente precisar mexer ali na query, pôr um campo, tirar campo, é indiferente, porque ele já vai fazer o tratamento aqui, né? Se não tiver o campo, ele já vai criar com os valores padrões aqui, né? Que cria o construtor, aquele instanciário já vai criar com os valores padrões aqui, e se não tiver o campo, ele joga o padrão também, e aí fica igual a gente usa no CRUD-DAO lá também. Então, esse também é um recurso que a gente criou aqui, é bem interessante, dá para usar também aqui na parte dos selects configuráveis aqui do Intor, né? Aí o próximo item aqui que eu coloquei, né, de boa sorte, é como que a gente disponibiliza esse acesso aos DAOs também, né? Então, isso também é um grande, já vejo que também está bem confuso isso, tem gente que coloca, às vezes, em lugares que não precisa. Então, dando uma explicada aqui, né, a gente tem essa parte de acesso, ela tem que ser analisado aonde a tabela vai ser criada, né? Então, se a gente tiver uma tabela que vai ser criada e utilizada no concentrador, no PDV, né? A gente vai criar a estrutura dela lá e ela vai ser usada nos duas bases, né? A gente só precisa colocar lá no Factory DAO. A gente não precisa colocar lá no Conc DAO e no PDV DAO. Se a gente colocar no Factory DAO, a gente consegue usar os dois projetos. A gente consegue ir lá, dar um get aqui
controle, por exemplo, aqui, ele já trazer aquele DAO, não preciso ir colocar nos dois, né? Então isso facilita também não ter que ir lá pôr no PDV DAO, no Conk DAO, no PDV DAO. Se a gente usar só no concentrador, então se é uma tabela que a gente vai só estar na base do concentrador, não vai estar no PDV, aí sim a gente vai colocar no Conk DAO, porque aí a gente vai ser só pelo concentrador. E quando for pelo PDV, também só no PDV DAO, né? Então, a gente tem algumas tabelas que a gente cria só no PDV, algumas tabelas de controle lá, que vai usar em algumas rotinas, então a gente coloca só aqui, porque ela vai estar acessível somente para o projeto PDV e, consequentemente, a base do PDV, né? Então, também é interessante, a gente teve alguns casos que estava colocando no Conk DAO e no repetido aqui, então isso também facilita que a gente coloca só no lugar e já fica também mais fácil, né? Não fica duplicado aqui. Da parte do Intor, o API aqui ele tem também a parte de importação, né? Ele tem aqui também alguns DAOs aqui, alguns factors aqui de DAO, né? Para poder disponibilizar os DAOs em si do Intor. Então, ele tem o principal, que é esse ImpDAO aqui, e tem alguns que é de versões aqui. Então, também tem que analisar isso. Se for um DAO que a gente vai usar genérico para tudo, né? Pode colocar aqui. Se for para versão, a gente coloca em cada versão aqui também. Isso também deixa visível só para aquela versão, se for aquele DAO específico, fica para todo mundo. E a exportação a mesma coisa, né? Também tem um genérico aqui, uma factor genérico, tem para as versões aqui também. Aí a gente segue a mesma ideia, né? Então, se eu tiver um DAO de exportação aqui para o Intor da versão 29, eu coloco aqui nesse 29. Se for da 30, se for para todos, né, coloca aqui direto, não precisa também ficar repetindo na hora de disponibilizar esse DAO, né. Então, aqui eu falei um pouco dos acessos, né, para ficar dando umas boas práticas aí, para a gente poder deixar, né, mais visível aí e tal. E aí eu falei um pouco aqui também, o próximo é os testes, né? Então, eu tenho visto também que tem uns últimos, parece que a gente não criou os testes aqui unitários, já vi que tem bastante classe que criou e não criou teste, então é interessante criar esses testes, a gente consegue validar, né, ali a estrutura da tabela, se está inserindo certinho, se não está, né? A gente consegue validar as queries que a gente montou específicas também, então a gente consegue fazer isso. A gente tem uma classe aqui que é esse CRUD-DAO teste aqui. Então, essa classe aqui, ó, ela tem tanto no projeto do concentrador como no projeto PDV. Então, seguindo aquela mesma ideia, se for uma tabela que usando nos dois, teoricamente implementa só no Conk DAO, precisa implementar nos dois. Se for uma tabela PDV, põe só no PDV, então já valida, né, que vai ser as mesmas queries. E aí, com essa classe, a gente consegue criar uma classe de teste aqui, né? Eu pus essa aqui de exemplo, estendendo dessa CRUD-DAO teste aqui, com desconto do plano produto, que a gente tem que tipar, né, qual é, e aí tem alguns métodos aqui que você você tem que subscrever aqui, né, que é o getObjeto e o getObjeto alterado, que ele faz isso aí na hora dos updates, né. Então, aqui tem alguns testes que montaram. Ele já tem aqui algumas classes também, alguns métodos já implementados aqui também, ó, que ele já valida, que são os métodos que estão inseridos no GridDAO lá, que é inserir, atualizar. Apesar que aqui montaram alguns específicos aqui para validar alguma coisa, mas ele tem aqui já pronto esses métodos. Então, se você tiver só os inserts, né, não precisaria implementar. Então, por exemplo, eu até acabei de comentar um aqui da história que eu fiz. Deixa eu pegar aqui, que eu criei a divergência lá. No meu caso aqui não teve... eu só usei, por enquanto, só os padrões lá, né? Então, a gente olhando aqui o teste, ó. Então, eu criei aqui a divergência DAO teste aqui, né? Pus o objeto, devolvi o conk DAO, que é onde eu estou, e aí criei só a substituição dos dois métodos de objeto e alterar, com os valores aqui que eu quero simular, e você vê que ele não tem mais expansões, porque eu não tenho select específico, só tem o básico. E ele já vai validar toda a parte de insert, update, delete, select todos, já faz todo esses testes aqui, já estão todos implementados, já valida. Se der alguma coisa errada, ele já vai gritar aqui. E os selects específicos que teria que implementar aqui, né? Fazer os cenários. E aí dá para fazer os cenários aqui, dá para você pegar o objeto, apagar, inserir, né? Tipo,
fazer o seu select, ver se voltou, aí você vai montando os testes conforme você precisa validar aqui também, desses específicos, né? Ver se tem bastante alguns, que tem alguns, ó, da select todos, aí dá um insert, ver se voltou. Então, aí vai montar os testes aí conforme. É interessante montar isso porque ajuda bastante, né? Você já valida e fica ali também. Se amanhã depois alguém falar em mexer na tabela, dá para rodar os testes para ver se não está quebrando, né? Se não tem alguma coisa que mexeu errado. Então também coloquei aqui como uma boa prática a gente fazer essas implementações. É bem tranquilo, tem. Se usar o padrão ali, tem praticamente fazer quase nada, só realmente quando tiver os selects mais específicos ali, né? Então a gente implementa esses aí. E aí tem esses testes já prontos. Bom, eu notei isso aqui, né? Depois tem um documento aqui já, deixei aqui lá, vou até publicar ele aqui. Eu vou deixar ele publicado aqui no nosso parte de sync aqui, mas também assim, tá aberto, quem quiser também aqui ajudar, colocar mais coisas também, né? É uma documentação nossa que eu criei, mas é nossa, né? Pra gente poder ao ponto ir melhorando, né? Se tiver sugestões também, tá aqui. E a parte de DAO que eu queria dar uma geral era isso, né? Até pra gente ver um pouco do que a gente vai ter que mexer aqui naquele movimento, né? Que a gente vai ter que é uma história que tem lá, uma tarefa que a gente tem lá para fazer um refactor, né? Que é movimento, taxa de entrega DAO aqui, como que a gente, né, faz como que a gente pode mudar isso aqui para usar a parte do genérico e as duas práticas aqui das implementações de DAO, né? Então, a ideia é já passar uma geral para todo mundo, né? Mesmo que no seguinte vai mexer, mas pelo menos a gente replica o conhecimento e tem a ideia de como a gente usa aqui, como a gente pode melhorar esses tipos de DAO. E é interessante, assim, a gente pegar alguma coisa disso, de repente, né, eu acho que tentar ver se a gente consegue ir ajustando, né, eu lembro que uma época, quando a gente fez um trabalho de ajustar, mas eu não sei, deve ter ficado coisa para trás, claro, que esse esquema ficou, mas eu acho que é interessante, talvez, ao ponto que a gente for pegando, ajustar, é bem tranquilo e a gente já vai melhorando e ajuda a gente também na parte do Sonar, né? Que a gente pôr o campo aqui, o Sonar pode usar duplicidade, dar mais trabalho, e de repente fazendo esse refactor a gente resolve rapidinho com esses casos do Sonar aí, de duplicidade, e deixar o código mais legível também, né? Bom, era isso, eu queria falar aqui do DAO, dessa geral. Se alguém tiver dúvidas depois também, fica à vontade, estou aí à disposição também para tirar dúvida, né? Tamo junto aí. E é isso, se tiver alguma dúvida também pode perguntar, aí, se lá não ficou uma coisa muito clara, pode ficar à vontade de perguntar aí. Legal, Clodoaldo. Eu acho que é isso aí mesmo. Uma ação depois que a gente pode fazer é o seguinte: aproveitar quando sair outra demanda e ela for entregue, a gente coloca o último commit antes da ação e o último commit depois da ação para mostrar a diferença de código pós-refatoração, para evidenciar a diferença de usar uma boa prática. Podemos, depois a gente pode pôr nesse documento aqui, a gente põe um outro tópico e mostra lá, tipo, código antigo, código, sei lá, igual você falou, e põe ali, né? Fica legal, também acho legal. Boa.